Bem-vindos à casa do Senhor. Quem está nos visitando pela primeira vez, levanta a mão e deixa eu te conhecer. Qual é o seu nome? Como? Bem-vindo em nome... Alguém dá um cumprimento a esse jovem senhor aqui na frente. Bem-vindo em nome de Jesus. Fábio está aí te recebendo com muito carinho. Vocês são muito bem-vindos à nossa igreja, amém? Alguém mais aqui nesse meio aqui? Alguém pela primeira vez? Primeira vez aqui alguém? Aqui não? Ali? Bem-vindo em nome de Jesus. Deus tem algo para a sua vida, viu? Bem-vindo em nome de Jesus. Alguém mais aqui nesse lado de cá? Não? Glória a Deus. Um rosto novo ali, né, Robson? Voltou, né? Glória a Deus. Esta igreja ama você. Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Max, sou pastor da igreja, não faço nada aqui sozinho. Temos uma equipe maravilhosa nessa igreja que trabalha duro para a gente poder servir ao Senhor e cumprir o nosso chamado, amém? Deixa eu contar uma história para vocês. Era vez um homem sábio, um homem muito sábio, que viajava, e suas viagens bem longas, né, suas viagens, ele percebeu que ele precisaria de investir num cavalo, para facilitar as suas viagens. Então ele passou por uma fazenda e percebeu que um fazendeiro tinha um lindo cavalo, um único cavalo que ele tinha para vender. E ele chegou no fazendeiro e falou: gostei do seu cavalo, sou um homem de negócios, viajo bastante, preciso de investir num cavalo. E eu me interessei no seu cavalo. O fazendeiro falou: olha, ele não estava à venda, mas por um bom preço a gente pode negociar. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar $100 de entrada e volta amanhã para buscar esse cavalo. O fazendeiro aceitou o preço que ele tinha dado, aceitou os $100 e no outro dia o homem sábio voltou para buscar o cavalo que ele pretendia comprar. Quando ele chegou lá, o fazendeiro estava desesperado. Olhou para ele e disse o seguinte: olha, eu tenho uma péssima notícia. O cavalo morreu. O homem olhou para ele. Quando ele ia falar dos $100, e o fazendeiro falou: se tem uma outra notícia muito ruim, eu gastei os $100 e não tenho como te devolver, eu não tenho recursos. O homem sábio pensou o que iria fazer naquela situação, então ele disse: o senhor poderia pelo menos me dar o cavalo? O fazendeiro disse: mas o cavalo está morto. Ele falou: me dê o cavalo. O fazendeiro prontamente entregou. Ele falou: esquece os $100, porque eu vou levar o cavalo assim mesmo. Passado algum tempo, aquele homem sábio passou por aquela região e o fazendeiro ouviu, reconheceu e chegou até ele: e aí, como o senhor está? Ele falou: estou ótimo, os negócios estão indo muito bem. E ele falou: e o cavalo, o que o senhor fez dele? Ele falou assim: eu vendi o cavalo. O fazendeiro olhou assustado, como vocês estão me olhando, e falou: como assim você vendeu um cavalo morto? Ele falou: eu percebi que tinha uma cidade aqui próxima, e cheguei lá e fiz uma rifa do cavalo. $5 cada rifa. E eu consegui vender para 105 pessoas. O fazendeiro falou assim: mas como assim? O que o senhor fez com o ganhador? Eu falei: eu entreguei o cavalo. Ele falou: mas ele não reclamou? Ele falou: reclamou. E o que o senhor fez? Devolvi 4 vezes mais o que ele tinha investido. Aí você ganhou $100, eu ganhei 400 e ele ganhou 20. Para uma pessoa sábia, até cavalo morto dá lucro. Amém? Amém? Nós estamos te ensinando nessa série a ser sábio como Deus é sábio. Nós estamos te ensinando a sabedoria de Deus. E eu quero te ensinar dentro dessa série que você pode fazer até cavalo morto dar lucro, se você usar os princípios de Deus na sua vida. O nome dessa série, para quem está nos acompanhando, é Em Deus Nós Confiamos. Vamos dizer bem forte: em Deus nós confiamos. Isso é o que está escrito no dólar, na moeda americana. A América se perdeu durante a sua trajetória de uma nação que confiava em Deus para passar a confiar em outras coisas, inclusive no poder monetário que aqui está. Mas nós queremos, através dessa série, mostrar que é em Deus que nós confiamos.
É em Deus que nós colocamos a nossa esperança. É Deus que nos instrui em todos os aspectos das nossas vidas, inclusive na nossa vida financeira, e nos faz ser prósperos. Nós vimos nessa série, na primeira semana, que nós precisamos de pensar corretamente sobre dinheiro, pensar de forma bíblica a respeito de dinheiro. E naquele dia nós fomos lembrados que tudo pertence a Deus, e nós somos mordomos e iremos prestar contas a Deus de tudo que Ele tem posto em nossas mãos. Segunda semana nós falamos da importância de fugirmos das dívidas, não de pagá-las, porque a gente tem que pagar nossas dívidas, amém? O povo de Deus não é um povo caloteiro, o povo de Deus paga as suas dívidas. Mas nós temos que fugir da ideia de fazer dívidas, de estar sempre preso a dívidas. E nós fomos muito encorajados pela palavra de Deus com o que ela tem a dizer a respeito desse assunto. Semana passada nós falamos a respeito de dons. E dizemos que nós seremos muito mais eficazes quando estivermos usando nossos dons, principalmente para os nossos trabalhos. Nós temos aí várias pessoas talentosas na igreja. E se você ainda não conhece o seu dom e talento, procure um grupo de conexão, as pessoas vão te ajudar. Mas a igreja é o lugar mais espetacular que você tem para explorar os seus dons e talentos. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que foi justamente trabalhando na igreja, servindo ao Senhor na igreja, em um dos departamentos da igreja, que ela descobriu um dom e um talento fabuloso, e hoje são pessoas super prósperas, abençoadas, têm negócios gigantescos. Começou aqui na igreja. Começou na igreja, de certa forma brincando de servir, porque na ocasião ainda era jovem. E hoje são pessoas ricamente abençoadas por Deus. Então, use os seus dons. Quantos podem dizer amém? Use os seus dons. Estamos usando pessoas demais em vários departamentos da nossa igreja. Estamos usando no som, estamos usando na mídia, precisamos para servir no diaconato, departamento de crianças, berçário. Fale conosco, deixa a gente te ajudar. Talvez não é o dom, não é o lugar que Deus tem para você. A gente se esquece, tem um vídeo viral rodando por aí a respeito de Jesus. Jesus passou 30 anos como praticamente filho e como carpinteiro, filho de carpinteiro e carpinteiro. Mas não era o ministério dele. Mas ele serviu naquele local até que o tempo certo, até o tempo perfeito, a plenitude do tempo chegasse na sua vida. Ele se tornasse quem ele se tornou, o Salvador do mundo. Então use os seus dons. E hoje iremos falar de um assunto muito importante. Eu garanto que vai ser a melhor mensagem que você já ouviu dentro desse assunto. Nós vamos falar hoje sobre investimentos e poupança. Quantos estão ansiosos para ver o que Deus tem para te ensinar sobre investimentos e poupança? Eu sei que quando a gente fala de dinheiro na igreja, e talvez a sua primeira vez na igreja chega e fala, nossa, errei de igreja. E logo na igreja que fala de dinheiro. Eu sabia que igreja tudo é igual. Não, querido, nós queremos te ensinar a administrar o seu dinheiro. Deus não precisa, essa igreja está aqui há 40 anos antes de você chegar. E está funcionando, porque Deus é dono de todo ouro e toda prata, amém? Deus não precisa do seu dinheiro. Então, anula aí qualquer pensamento errado. É Deus querendo te dar uma instrução de como você faz com o seu dinheiro. É Deus te dando ensinamentos poderosos que vai te ajudar a ser uma pessoa ricamente próspera. Eu sei que quando pensa assim em dinheiro, investimentos, as pessoas pensam, poxa, o último lugar que eu viria é a igreja para aprender sobre isso. Se eu quiser saber sobre investimentos, sobre poupanças, eu vou buscar um especialista. E eu não tenho nada contra isso, a gente vai falar sobre isso. É importante você se educar com pessoas que estão sendo treinadas constantemente a respeito de investimentos. Nós não estamos negando isso. Mas nós queremos te mostrar que a Bíblia, um dos livros mais antigos da história da humanidade, tem ensinamentos poderosíssimos que, se você aplicar na sua vida, você com certeza irá receber os benefícios. E a Bíblia tem muito para nos ensinar a respeito de finanças, tem muito para nos ensinar a respeito de investimentos, de poupança. Quando se fala em lidar com coisas assim, nós tendemos a pensar que isso não é espiritual. A gente tende a separar a nossa vida, o que nós chamamos de vida material, secular, de vida espiritual. Mas para o homem de Deus, a mulher de Deus, tudo é espiritual. Foi isso que Jesus tentou nos dizer, é isso que Jesus constantemente nos mostrava, que todas as ações refletem no nosso espiritual.
Então, ter uma forma correta de ver a respeito de finanças é importantíssimo, porque isso afetará toda a sua vida, o seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento com os seus amigos. Tudo é afetado através da sua vida financeira, a sua vida espiritual. Porque como você entende a respeito de dinheiro, fala muito a respeito do seu entendimento com Deus. E deixa-me dizer uma coisa, se você quer conhecer a igreja, é muito mais do que um domingo pela manhã. Deixa eu dizer para você que essa igreja funciona todos os dias da semana. Nós temos várias coisas acontecendo aqui. E talvez a sua visita num dia, num domingo somente, você pense que a igreja só tem um assunto para falar. Mas nós temos várias coisas que estão acontecendo e vários assuntos são abordados nessa igreja. Nós temos grupos de conexão, nós temos estudos bíblicos, nós temos cultos de sexta-feira. E que palavra que nós ouvimos aqui na sexta-feira. O processo da cruz, uma tremenda palavra que o pastor Mills trouxe para nós. E muitos de nós saímos aqui entendendo, vou parar de reclamar, porque isso é um processo que Deus tem para a minha vida, para me fortalecer e me fazer mais como Cristo. Nós temos as nossas vigílias, irmãos, que vigília que nós participamos aqui. Uma irmã desse tamanhozinho, desceu chicote na gente. Eu falei, meu Deus, ainda bem que é ela que está pregando aquilo, que se fosse eu, todo mundo ia ficar com raiva de mim. Mas uma palavra poderosa chamando a santidade. Eu falei, uau, então essa igreja tem muita gente, fala de salvação, santidade, mudança de vida, transformação, crescimento espiritual. Você precisa ser parte do dia a dia dessa igreja. Não faça apenas do domingo o seu encontro com Deus e com a igreja, amém? Glória a Deus. Então, está dado o recado, participe dos eventos da nossa igreja. Hoje nós vamos falar de finanças e nós vamos utilizar uma personagem muito especial. Nós vamos usar uma mulher na Bíblia. Embora a maioria dos especialistas sabem que a figura utilizada para uma mulher nesse livro é uma figura ilustrativa. Eu já ensinei sobre isso, que naquela cultura patriarcal, ter a mulher representada num livro de Provérbios como a sabedoria era algo contraditório. Era algo que muitos que se deparavam com esse livro não entendiam. Mas Deus estava querendo trazer um ensinamento muito poderoso. E hoje, graças a Deus, depois de tantas revoluções que aconteceram, a gente sabe que a mulher sempre foi mais sábia que o homem. Amém? Não é nenhum mistério, né? Mas naquela época era revelação. Hoje a gente sabe, né? O homem, coitado de nós, a gente é lento em pensar. A mulher já pensou 1000 vezes, 1000 coisas, já fez 1000 análises, a gente está ali, hã? A mulher, você tinha que dar glória a Deus, o pastor está levantando sua bola. Então, o livro de Provérbios está usando a figura de linguagem para uma mulher, e nós vamos aprender através da mulher, que é a representação da própria sabedoria de Deus. Deus, quando fez o homem e mulher, o fez à sua imagem, à sua semelhança. E dizem os estudiosos que colocou no homem na força e na mulher a sabedoria. Não foi eu que disse isso, gente, os estudiosos. A mulher tem muita sabedoria. E eu acho lindo isso. Ter um livro que exalta a mulher dessa forma. A sua história, a mulher, que nós vamos ver hoje, nos permite saber como é uma mulher ideal. Como é, na visão de Deus, uma pessoa com sabedoria. Entenda que o que nós iremos olhar é um padrão, difícil de ser alcançado. Nós entendemos isso, mas não por isso não possível. Nós precisamos de almejar esse nível, esse padrão de pessoa sábia. Essa mulher é chamada de mulher virtuosa, e muitos de vocês já sabem de quem eu estou falando. Hoje nós vamos focar em uma parte do seu ensinamento. Tem muito ensinamento que nós poderíamos extrair, mas hoje nós queremos extrair o que ela tem a nos ensinar, a sabedoria representada por essa mulher a respeito de investimentos e poupança. Então vamos começar lendo Provérbios, capítulo de número 31, eu tenho projetado para você, vou citar alguns textos, e a gente vai tirar muitas ilustrações, experiências e com certeza hábitos que precisamos adotar em nossas vidas. Diz aí o verso de número 10, uma esposa de caráter nobre, quem pode encontrar? Ela vale muito mais do que rubis. Verso 11, seu marido tem plena confiança nela e não lhe falta nada de valor. Ela lhe traz o bem, não o mal, todos os dias de sua vida. Ela seleciona a lã,
e linho e trabalha com as mãos ansiosas. Essa mulher descrita nesse capítulo é chamada de mulher virtuosa, mulher sábia, porque ela tinha vários hábitos. Você observa que de cara diz que essa mulher é chamada de uma mulher nobre. Entenda as evidências que a Bíblia está tentando nos mostrar a respeito de nobreza aqui. Primeiro é que ela é confiável. Uma pessoa nobre, uma pessoa sábia, uma pessoa confiável. Segundo, ela faz o bem, não faz o mal. Ela quer o bem das outras pessoas. Uma pessoa nobre, uma pessoa sábia. Terceiro, ela trabalha com mãos, e nessa tradução que eu escolhi, algumas de vocês está diferente, diz ansiosas. O que essa palavra está dizendo? Essa palavra está dizendo disposta, e alguns tradutores traduziram com prazer. Essa mulher então trabalha com prazer, quer fazer o seu trabalho, ela tem prazer de fazer o seu trabalho. Nós falamos isso semana passada. Nós vamos perceber que muitos dos ensinamentos que nós trouxemos até aqui se encaixam perfeitamente no ensino de hoje. E um deles é que essa mulher, ela fazia com prazer porque ela fazia aquilo que ela entendia que era a sua função, o seu trabalho, ou seja, o seu dom. Quando você trabalha no dom que Deus te deu, você trabalha feliz, você trabalha disposto. Essa mulher usava os seus dons, ela estava trabalhando em algo que dava muito prazer para ela. Nós precisamos de entender que essa mulher tinha uma qualidade que nós precisamos de enxergar como algo bom. Essa mulher trabalhava duro, sem preguiça. Diz que ela trabalhava arduamente. Isso nos leva então ao primeiro hábito que nós precisamos de adquirir. Se queremos entender a respeito de poupar, investir, precisamos, antes de tudo, diga comigo, precisamos trabalhar duro. Eu preciso trabalhar duro. E é tão interessante que quando a gente fala isso, a gente pensa assim, poxa pastor, não há nenhuma revelação nisso. Eu trabalho duro desde os meus 9 anos de idade. A minha mão é cheia de calos, eu tenho trabalhado duro toda a minha vida. Amém, você fica aí comigo, você vai entender o que nós queremos te dizer, quando você precisa trabalhar duro, e o que isso te fala a respeito de nobreza e de ser sábio. Não trabalhar duro simplesmente para ganhar dinheiro, é algo que, como eu disse semana passada, só tem 3 possibilidades além dessa. Nós precisamos entender isso. Alguém gritou lá atrás que tinha outra forma, que era ser pastor. Eu falei, coitado. Eu queria saber quem foi que gritou, que eu ia convidar ele para ser pastor com a gente. Venha, tem vaga, vem. Mas nós falamos semana passada, se você não ganhar na loteria, se você não roubar, e se você não herdar de alguém, você não tem como ficar rico, a não ser que você trabalhe duro. Então, trabalhar duro é o que cabe à maioria dos seres humanos da face da terra, para se tornar próspero, se tornar rico. Mas tem uma característica a respeito de trabalho que a gente não vê muito ela. Eu tenho um texto para vocês que está em João 5,17, olha o que diz. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus disse isso, dizendo num contexto de Deus trabalha e trabalha intensamente, trabalha duro, trabalha constantemente, e eu como seu filho, seu representante, trabalho também. Preste atenção que a primeira coisa importante a respeito de trabalhar duro é que trabalhar duro, se te colocar no mesmo padrão, te identifica com Deus, o seu Criador. Quando você é alguém que trabalha duro, você está se colocando de igual representação do seu Pai, do seu Deus. Pessoas preguiçosas não representam Deus. Não representam porque Deus trabalha, a Bíblia diz, e Jesus trabalhou e trabalhou duro. Muitos não entendem por que Jesus sumiu depois de 12 anos de idade. Isso é uma especulação teológica, não estou fazendo nenhuma afirmação, mas é algo que nos faz pensar. 12 anos, Lucas relata a aparição de Jesus no templo, junto com os seus pais. E depois disso ele some e só aparece por volta de 30 anos. E algo interessante acontece porque nós não vemos mais a pessoa de José. José desaparece do cenário. E muitos teólogos entendem que Jesus, como filho mais velho, se tornou responsável
pela sua casa. É por isso que ele muitas vezes era chamado de carpinteiro, porque possivelmente ele assumiu a função, a profissão do seu pai terreno, José, que era carpinteiro. Então Jesus foi fazer algo que é muito bíblico, que é muito espiritual e é esperado de todo ser humano. Foi trabalhar e trabalhar duro para cuidar da sua família. Quantos podem dizer amém? O primeiro hábito que nós precisamos é trabalhar duro, queridos. Não tem medo de trabalho. Eu me lembro, meu irmão está ali como meu testemunho. Eu tinha 13 anos quando meu pai morreu. Meu pai sempre foi um cara muito provedor, muito seguro, sabe, de dar à família tudo do bem e do melhor. Mas a minha mãe, com 13 anos, olhou para nós e disse o seguinte: a fonte secou. A fonte secou. Eu, com 13 anos, fui trabalhar. Trabalho desde os meus 13 anos de idade. Quem é de Goiânia conhece a concessionária da Moto Brás. Trabalhei nelas. Fui vendedor, fui pacoteiro, fui gerente de oficina. Trabalhei ali dentro desde os meus 13 anos de idade. Trabalhar sem saber, naquela ocasião, era algo que me fazia bem, me identificava com o meu Pai Celestial, que trabalha duro. Deus trabalha. Sem querer ofender ninguém, olhando para o lado, diga assim: você se parecerá com Deus quando você trabalhar duro. Aleluia, glória a Deus. Trabalhar duro é característica de Deus. Quem trabalha duro está imitando a Deus. Preste atenção. Quando você está lá cuidando dos seus afazeres, seja limpando a sua casa, trabalhando num escritório, limpando uma janela, e as pessoas veem você trabalhando duro, não se sinta menor. Você está se identificando com Deus, que é trabalhador. Amém? Deus é trabalhador e você trabalha. Quando a pessoa está ali varrendo o chão, limpando o banheiro, não se sinta menor por isso. Sinta-se honrado, porque Deus é também um trabalhador. O trabalho nos torna semelhantes a Deus, o trabalho nos torna santos. Já parou para pensar que quando você está trabalhando, você não pensa besteira? Há um ditado que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. Está pensando besteira? Vai trabalhar. Encha-se de trabalho. A santidade vai vir logo, logo. Procure trabalhar. Olha o que diz os próximos versos do texto que a gente está lendo, versos 14 e 15, eu tenho projetado também para você. Falando a respeito dessa mulher, ela e a mulher virtuosa. Ela é como navios mercantes, trazendo o seu alimento de longe. Ela se levanta enquanto ainda é noite, trabalha desde cedo. E ela fornece comida para a sua família, em porções para as suas servas. Preste atenção, porque hoje em dia, a gente tem a vida muito facilitada. A gente quer comer, a gente pega e liga, e o cara bate na nossa porta e a gente come. Olha que bom, né? A pandemia trouxe essas facilidades ainda mais. Você pega lá DoorDash, aí você liga, pá, entrega na sua casa. O problema é o preço, né? Mas misericórdia, hoje em dia está um roubo. Mas, queridos, é uma facilidade para se alimentar. Mas o contexto que essa passagem está nos mostrando é num contexto totalmente diferente. Onde quem queria um ovo, não era bastar abrir a geladeira e pegar um ovo, não. A pessoa tinha que talvez ir atrás da galinha. Descobrir onde essa abençoada parou para pousar, para botar o ovo dela. Se ela queria um alimento, uma carne de manhã, um bacon, misericórdia, tinha que correr atrás do porco. Dava muito trabalho. Não tinha geladeira, não tinha como conservar as coisas. Quando o alimento então era preciso ser feito, e aqui diz que ela trabalhava como um navio mercante, a ideia de ir longe para buscar, a ideia do texto está tentando nos mostrar é que, olha, dá muito trabalho. Não era um trabalho fácil. Então ela trabalhava duro, até nas tarefas que hoje nós achamos ser mais simples. Era muito trabalho. Trabalho árduo nos identifica com Deus. Isso nos leva para o segundo hábito. Hábito 2, vamos ler o verso 16. Ela considera um campo e o compra. Com seus ganhos, preste atenção nessa palavra, ela planta uma vinha. Nós vamos explicar o que significa isso. Repita comigo: dos seus ganhos. Isso significa que toda vez que ela recebia a parte, ela guardava um pouco.
Ou seja, ela tinha uma parte que ela tinha que repor as necessidades diárias da casa, mas com os ganhos, com aquilo que sobrava, com aquilo que ela economizava, ela poupava. Significa que ela então estava economizando parte do seu dinheiro, para que depois, a gente vai falar sobre isso, ela investisse. Ela fizesse o quê? Investimentos. Todos os meses Deus nos dá o que nós chamamos de salário, um ganho. E é loucura, é tolice pensar que você vai prosperar comendo todo o seu salário. Eu sei que o custo de vida está altíssimo, queridos. Nós estamos no December, tá bom? Eu não estou em Marte, você não está aqui na Terra, nós estamos no mesmo lugar. A vida está cara para todo mundo. Hoje eu tenho medo de ir no Costco. Medo, pavor. Eu amava ir lá. Hoje em dia, eu tirava foto para mostrar. Nossa, olha aqui, gente, o que a gente compra com $100? Hoje eu estacionei, já custou $100. É incrível. O dinheiro não vale nada hoje. Eu me lembro de tirar foto dos postos de gasolina daqui. Hoje em dia eu fico orando para o ponteiro não descer. Nunca pensei que eu ia pensar nisso, preocupar com combustível na América. Quantos são igual eu? Então o tempo está difícil para todo mundo. Tem gente que acha que só piorou para ele, piorou para todo mundo. As coisas estão difíceis para todos. E nós precisamos entender então que nós temos que mudar as estratégias, nós não podemos consumir tudo. Ou, como nós aprendemos, naquela mensagem que falamos de pagar dívida, nós falamos de aprender novos métodos de ganhar renda extra, renda passiva, que vai te dar dinheiro. A gente explicou até que você põe o abençoado lá para dormir do seu lado. Eu falei, põe lá um amigo para dormir com você por um tempo no quarto. No chão, cobra dele lá, nem sem matar o cara, né? Sei lá, $150, alguma coisa assim, por dia. Preço de hotel. Faça alguma coisa para ajudar a sua renda a aumentar. Mas não pode continuar. Se você continuar nos mesmos hábitos, vai ter os mesmos resultados. Os resultados vão ser o mesmo. Então essa mulher, ela economizava. O que eu quero dizer é que nós precisamos de guardar parte do que ganhamos. Existem várias fórmulas aí de pessoas riquíssimas que sempre disseram, olha, o segredo do meu sucesso sempre foi, alguns dizem 80% era o meu custo de vida total, onde eu dividia ali 50% moradias, custos que não tem como fugir, comida, moradia e tal, 20% educação, lazer e tudo mais, e eles colocam até mesmo futuro 10% e para Deus 10%. Muitas pessoas riquíssimas falam sobre isso, e nós vamos cobrir essa parte na última semana. Eu sei que agora ninguém vai vir no culto da última semana, glória a Deus. Mas sabe, queridos, existem vários métodos aí fora, mas o que é importante, todas as pessoas que prosperaram na vida disseram, nós guardamos parte do que ganhamos durante a nossa vida. E essa mulher fazia o mesmo. Isso fala de economia, fala sim de trabalho duro, mas fala de guardar um pouco. Isso então nos leva ao segundo hábito, que é o quê? Precisa economizar parte da minha renda. Vamos dizer isso bem forte? Precisa economizar parte da minha renda. Então o primeiro hábito que essa mulher tinha, ela trabalhava duro. E eu conheço a maioria de vocês. Eu sei que a maioria de vocês trabalham duro. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque são pessoas que são realmente, sabe, trabalhadoras, pessoas de garra. Mas uma parte que nós precisamos de entender, que é uma característica, uma sabedoria de Deus, é nós precisamos de economizar a parte. Essa mulher representa a sabedoria e a sabedoria de Deus. E ela guardava parte do que ela ganhava. Provérbios tem muito a nos dizer sobre isso. A mulher virtuosa está apenas simplificando o que é uma mentalidade de Deus. Olha o capítulo 6, que não está falando da mulher, mas está falando de um ser criado por Deus, que representa também Deus, toda a criação. Deus disse lá, através do apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 26 em diante de Romanos, que toda a criação demonstra a glória de Deus. Quando você vê a criação, quando você vê as coisas criadas por Deus, representam quem Deus é. E um ser, que a gente olha e vê ele uma miniatura, a formiga, tem algo para nos ensinar sobre isso. Olha o que diz o capítulo 6, verso 6. Vá até a formiga, preguiçoso. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, tá? Está chamando algumas pessoas de preguiçosas. E considere seus caminhos e seja sábio, ou seja, copie ela. E qual é a sabedoria da formiga? Ele vai nos dizer, ela não tem um comandante, ou seja, ela não tem um patrão para dizer isso para ela. É algo que Deus implantou dentro dela. E ela não tem um supervisor ou um governante.
Mas, coloca aí, ainda assim, armazena suas provisões no verão e reúne seu alimento na colheita. Em outras palavras, a formiga, um ser que muitas vezes nós estamos pisando insignificante, tem a sabedoria de saber, nem sempre vai ser um mar de rosas. As coisas podem ficar difíceis a qualquer momento, e eu preciso de armazenar parte daquilo que está hoje em minhas mãos. Eu estava ali fora conversando com o Beto e um rapaz, Tiago, cadê você, Tiago? Tá ali, não, Tiago, né? Victor, desculpa, Victor. A gente estava conversando sobre um livro. Ele perguntou, você já leu esse livro, pastor? Eu falei, claro, já li, muito bom esse livro, fabuloso, recomendei já para várias pessoas, Uma Mente Milionária, um tremendo livro. E eu disse para ele, olha, o problema quando surgiu a pandemia, não é que ela trouxe essa crise toda que a gente vê, ela sim trouxe uma crise sanitária, uma crise de saúde, mas as crises que nós observamos na pandemia, elas simplesmente afloraram, elas já existiam, mas as pessoas só perceberam porque de repente, tudo mudou. E nós estávamos conversando ali fora dizendo o seguinte, bem, vai fazer 5 anos isso, dia 16 de março para nós a pandemia foi declarada 16 de março de 2020, então 16 de março de 2025 ainda terá 5 anos, 5 anos que aquela pandemia veio. E aquela pandemia mostrou várias, eu disse que é bem um iceberg. Existia lá a pontinha, a gente ia levando, a gente não viu que estava submerso nos relacionamentos, na saúde, não é verdade? Na vida financeira. E de repente, na vida emocional, a pessoa teve que lidar com tudo isso de uma vez. Imagina, vê lá o cônjuge todo dia, bom dia, boa noite, boa tarde, tchau, bênção, vai com Deus, te vejo mais tarde, dorme, desmaia. Mas de repente, conviver junto, queridos, aí foi problema. 24 horas juntos? Não tinha o que fazer, ia brigar. A crise já existia. Os relacionamentos foram só mostrando o que estava ali acontecendo. Problemas emocionais, pessoas que estavam freando o parar, que a gente já ensinou isso aqui também. Pessoa deprimida, não entende que o corpo te deu vários sinais. O corpo dá vários sinais antes de você entrar numa depressão, mas você não para ouvir o que seu corpo está dizendo. Mas Deus trata a depressão também, amém? Deus trata a ansiedade. Eu já fui liberto disso, eu sei que é poderoso. E a questão financeira. Teve pessoas que quando se viu, não estou trabalhando. E ela descobriu, eu estou vivendo, como a gente diz na América, paycheck por paycheck. Quanto tempo você consegue? Alguns me ligaram, eu falei assim, e aí queridos, como é que estão as coisas? Estou bem, pastor, está difícil. Eu falei, quanto tempo você consegue sobreviver com o que você tem? Ele falou, meia hora. Tá feio o negócio, né? Meia hora. Corre, pastor. Sério, nós precisamos de fazer um mutirão aqui. Doar comida na igreja. Quantos estavam aqui na época, lembra o que a gente fez? A gente abriu as portas, falou, vem cá que tem ovo, tem carne. A gente estava conseguindo doações e trazendo para as pessoas. E sabe, eu nunca pensei que eu ia ver isso na América. E realmente as pessoas vinham em peso. E gente chorava e dizia, olha, é o que eu tenho para comer. Mas nos mostra muito a questão até de reserva em casa. Eu estava conversando com quem esses dias com você, pastor? Com a Catiúce, né? Eu falei, olha, com a Catiúce e com o pastor Enoch. Eu falei, nós moramos, para quem está chegando, não gosta de ouvir isso, uma terra que treme. A terra que tem tanto poder que ela treme. Ela de vez em quando treme. E ela pode tremer muito. Eu cheguei nos vestígios finais do grande terremoto de 89. Ainda tinham algumas freeways caídas pela cidade, era feio o negócio. Alguns lugares que a gente não podia passar, era muito feio. E eu me lembro disso, e eu falei, meu Deus, isso é horrível. Então tenha sempre reserva em casa, reserva de comida, água. Porque se vier algo tão grande, os Costcos, os lugares, tudo fecha, ou todo mundo corre para lá e compra primeiro. Amém? Então não espere a crise para revelar, se prepare, seja como uma formiga. E finanças foi a mesma coisa. Então uma pergunta bem rápida aqui, porque eu sei que o tempo está voando. O que você fez desde 2020 até agora para mudar o cenário, se vier e quando vier uma próxima calamidade? Nós somos sábios quando a gente aprende com os nossos erros e principalmente com os erros dos outros. Amém? Glória a Deus, está falado e está dado o recado. Lembra que foi justamente
O fato de guardar no tempo bom para ter no tempo difícil, que fez com que José do Egito se tornasse o homem mais poderoso depois de Faraó, e o Egito uma grande nação. Então guardar e reter no tempo de vaca gorda é sábio, é sabedoria de Deus para nossas vidas. Foi a revelação, a grande revelação que José teve. E eu não estou falando aqui, nós vamos falar rapidinho sobre isso, sobre quantidade. Não é o que vai mudar, é o tempo que você vai fazer isso. Não queira mudar a sua vida do dia para a noite. Deus não tem pressa em te enriquecer. Na verdade, eu não conheço nenhuma pessoa na Bíblia que ficou rico do dia para a noite. Deus ama processo. Amém? Vira para alguém e diz assim: Deus ama processos. Porque no processo você aprende, no processo você cresce. Diga-se de passagem que a Bíblia diz que aqueles que se apressam a enriquecer tropeçarão e cairão. Deus não tem pressa em te enriquecer, Ele ama os processos. Amém? Voltando para a mulher virtuosa, verso 25 do capítulo 31. Ela está vestida com força e dignidade, e ela pode rir, preste atenção, rir dos dias que virão. Ela está o quê? Vestida. A gente mora numa região que o clima aqui é bipolar. Se você está mudando para cá agora, fique preparado, tenha sempre uma blusa no seu carro, que você sai, os irmãos chegou aqui de Delicíri, parecendo que veio de lá do Esquimó, lá da... Aí chegou aqui tudo vestido, foi tirando as roupas, porque não tem jeito. Daly City, querido. Morei um tempo em Pacífico, eu sei como é que é o negócio. Então você está sempre preparado para as mudanças de clima. Mas quando você se prepara, você não teme. É isso que esse texto está dizendo. Vai ter dias frios, mas a pessoa está vestida, está agasalhada. E aí, ou seja, o outside, o que está de fora, não vai mudar o que está aqui dentro. Faça assim, faz de conta que você está com a blusa assim. O que está acontecendo aí fora não vai mudar o que está aqui na minha vida, porque eu estou revestido da sabedoria de Deus. É isso que esse texto está nos dizendo. E diz que essa mulher vai rir dos dias que virão. Quando você se prepara com a sabedoria de Deus, que é pensando em dias difíceis, quando vier os dias difíceis, você vai rir, você vai ficar tranquilo. Você vai olhar para aquilo e falar assim: está difícil, mas eu, pelo menos por um tempo, eu estou seguro. Eu não tenho meia hora igual aquele irmão. Eu tenho 1h30, pelo menos, de sobrevivência. Eu fiz a conta na época, eu fiz assim, eu falei para minha esposa: olha, eu tenho um plano aqui, eu não sei quanto tempo isso vai durar. A gente consegue ficar aqui tanto tempo. E se a gente for para o Brasil, eu consigo mais tempo, porque a gente multiplica o dinheiro lá, né? Eu falei: está tranquilo, vamos ficar tranquila. Não desespera. E o que a mulher mais quer de um homem é que você traga para ela segurança. Amém? Segurança. Sua mulher não ficar desesperada. E agora? Você olha para ela e fala assim: fica tranquila, I got you. Amém? Vira para sua esposa e fala assim: don't worry, I got you. Vira para sua esposa aí. Alguns estão com medo de falar? Aleluia. Fala mesmo, rapaz. Veste essa calça aí. Eu vou mudar vocês, homens. Vocês não sabem o que está para ouvir aí. Vai ter fila de mulher querendo casar com os homens solteiros dessa igreja, porque tudo vai virar macho. Vou fazer vocês virar tudo. E o pessoal estava: pastor, você ouviu falar de legendário? Que mané legendário? Anda com o pastor Marcos, você vai virar homem rapidinho. Rapidinho. Ficar andando de voltinha no mato para você virar homem, não. Você vai ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Por que eu falei isso? Então, queridos, poupar traz paz de espírito. Não é o governo que determina a sua paz de espírito, não é quem está no poder, não é o presidente A ou o presidente B. É você viver dentro dos padrões bíblicos. O que vai te trazer a segurança: se o presidente tal não ganhar, vai ser muito difícil para... Vamos supor que ele não ganha, então você vai morrer. Não, queridos, diga assim: a minha confiança está no Senhor, os meus pés estão no Senhor. Amém? Pode vir na crise que for, nós estamos em Cristo e cobertos, revestidos da palavra de Deus. Eu sempre digo isso e repito: não é o país que faz você um vencedor, porque tem gente que era perdedor no Brasil e continua perdedor aqui. O que faz a pessoa mudar é a mentalidade dela. Tem gente que está no Brasil e está vencendo, e tem outros que vieram para cá e não conseguiu nada, porque você precisa de mudar a sua mente. Você precisa de ouvir o que Deus está te ensinando, porque não é o quanto você ganha, mas o como você administra o que você ganha. Amém? Aleluia. Seja quem for o presidente, o lugar que você está, o seu emprego, nada disso é a sua garantia. São ferramentas que Deus tem colocado para cuidar de você. Provérbios 21:20 diz o seguinte: os sábios armazenam
finos, alimentos finos e azeites de oliva, mas os tolos engolem os seus. Preste atenção, o sábio armazena alimentos finos e azeite de oliva, mas os tolos engolem todos. Ou seja, o tolo come tudo, não guarda nada. Então esse verso está tentando dizer que se você é sábio, você tem que guardar parte do que Deus tem colocado nas suas mãos. Então, repetindo o hábito número 2, está aí na tela para vocês. Preciso economizar parte da minha renda. Vire para alguém e fala assim: você precisa economizar parte da sua renda. Aleluia. Vamos para o hábito número 3, a gente está quase acabando. Verso 16 diz o seguinte: que essa mulher sábia, a sabedoria de Deus que está nos ensinando muito hoje, ela considera um campo e o compra. Com os seus ganhos ela planta uma vinha. Preste atenção que até agora a gente falou do mecanismo pelo qual a gente vai ganhar, que é trabalhando. Segundo, trabalhando a gente vai ter o nosso salário e nós vamos guardar parte do nosso salário, nós vamos economizar parte do nosso salário. E aí nós vamos entrar no terceiro hábito que essa mulher tinha. Qual que é? Depois de economizar, preciso investir meu dinheiro. Depois que eu economizar, eu preciso investir. Lembra que nós vimos até aqui, em Deus confiamos, é o nome dessa série. Em Deus confiamos, que quer trazer para nós como ser financeiramente próspero. Nós fomos encorajados mais uma vez, só para lembrar, que pensar corretamente a respeito de dinheiro. Segundo, que nós precisamos de fugir das dívidas. Terceiro, usar os nossos dons para trabalhar. E quarto, só então poupar e investir. Mas preste atenção, o que nós estamos ensinando tem que ser nessa ordem. Tem que ser nessa ordem. Não adianta uma pessoa que quer investir sem pensar de forma correta a respeito de finanças. Pessoa que está em dívida, não adianta, não é a hora. É hora de você pagar primeiro as dívidas. Investimento é outro assunto que vai vir mais na frente. Talvez você está naquela fase de pagar dívidas. E amém por isso. Nós estávamos conversando com o irmão do primeiro culto. E eu me lembro bons anos atrás, ele estava totalmente endividado em cartões de crédito. Muito endividado. Ao ponto que quando a gente conversou, eu falei: meu Deus, é sério, a situação é muito séria. E nós conversamos, e o melhor caminho para ele naquela ocasião foi settle todos os pagamentos em uma companhia só e ele pagar. E foram anos e anos e anos. Mas eu fico tão feliz de ver que hoje ele está liberto disso. Ele é uma pessoa próspera, ele é dono de casa, uma pessoa que está super feliz. Por quê? Porque ele pagou as dívidas. Ele honrou aqueles que os credores. E ele está hoje liberto disso e tem temor, pavor de cartão de crédito. Você passa o cartão perto dele, ele treme. Ele fala: cuidado com isso aí, porque isso aí pode te destruir. Amém? Então talvez a sua fase é ali. Então você precisa, mas depois que você fizer isso, você precisa de economizar. Economizar, existe 2 processos de economizar. Primeiro, economizar. Você precisa de economizar, que é o hábito número 3. Primeiro, para uma reserva de emergência. Dinheiro de investimento não é dinheiro de emergência, porque ele precisa estar em liquidez. O dinheiro de emergência tem que ser liquidez, tem que ser um dinheiro rápido. O que eu vou falar para vocês de investimento, não adianta você falar assim: eu tenho dinheiro, pastor, mas está onde? Está investido. Se tiver emergência, você não consegue desfazer. E se você se desfizer na hora da emergência, alguém vai sair ganhando. Você sabia que tem gente que só ganha dinheiro das pessoas que estão em desespero? É isso aí, é a hora de ganhar dinheiro. O cara está desesperado para vender uma casa. Eu tenho que pagar. É muito bom quando a pessoa chega e fala assim: você quer comprar? Eu estou precisando pagar umas contas aí e tal, preciso vender essa casa urgente. Assim, pai, agora. E é legal isso? Não, é só a hora de ganhar. Então não seja essa pessoa, amém? Não seja a pessoa que vai ser desesperada para vender. Tem ali uma reserva. E qual é essa reserva? O valor da sua vida mensal. Você precisa de 5 mil para viver aqui. O básico. Pensa assim: eu pago aluguel, eu pago comida, eu preciso pagar o carro, eu preciso ter isso. Ok, o mínimo que eu preciso é 5 mil para me passar assim, sobreviver o mês. Guarde 15 mil a 30 mil. Isso é reserva, isso não é dinheiro de investimento. Isso tem que estar guardado. Mas põe esse dinheiro num lugar para ele também mexer, mas que você possa tirar rápido, porque dinheiro parado desvaloriza. Amém? Estão entendendo? Eu passei um vídeo para o pastor Enoch, do Tio Patinhas, 1980. Tio Patinhas dizendo assim: dinheiro é igual correntes do mar, tem que estar se mexendo.
Porque se ficar parado, fede. Tem que mexer. Ele tem que estar movendo, para ele não desvalorizar. A inflação, ainda mais agora, come tudo. Amém? Então, não existe solução rápida. Você precisa começar hoje, pagando dívidas, e começar a guardar um pouco de reserva. Isso vai acontecer. Eu estou cansado de ensinar para as pessoas e depois, como é que está indo? Pastor, não estou conseguindo. Falei, querido, então, reset hoje e começa de novo. Se você ficar nessa mesmice, dando desculpa. E eu prometi que todo ano eu vou falar desse assunto na igreja, porque vai demorar um tempo, mas nós vamos mudar a mentalidade do povo que está aqui. Nós vamos mudar a mentalidade desse povo. Nós vamos falar todo ano, ela vai de novo falar. Não, enquanto o povo não estiver prosperando, e prosperar é ter para você, para abençoar outros lugares, a gente vai mudar essa mentalidade. Amém? Então comece hoje. Então o hábito número 3, deposite, comece. Depois de economizar, preciso investir meu dinheiro. Deixa eu falar rapidamente com vocês sobre investimento. Tem um verso que eu quero ler para você aqui, verso 17 e 18, está aí na tela. Falando a respeito dessa mulher, ela diz que ela se dedica ao seu trabalho vigorosamente. Seus braços são fortes para as suas tarefas. E olha o que diz: ela vê que seu comércio é lucrativo. E sua lâmpada não se apaga na noite. Quer investir seu dinheiro? Quer investir o que sobra, aquilo que você realmente passou já das suas reservas? Onde investir, pastor? Me dá algumas dicas aí. A primeira dica que eu te dou é: invista no que dá dinheiro. Parece óbvio, né, pastor? Mas que conselho mais esse? Não, são regras de ouro. Você precisa investir. Tem gente investindo, mas está investindo em saco furado. Está investindo em coisas que não vai dar retorno. Por quê? Porque não está seguindo um filtro que precisa ser passado em investimentos. Existe um filtro. O primeiro filtro é o seguinte: o seu investimento nunca vai ser uma loteria. Tem gente que acha que vai ganhar dinheiro. Se for guardar todo o dinheiro que ele já jogou de loteria, ele estava rico. A loteria só dá dinheiro por um grupo: o dono da loteria, que ganha muito dinheiro, o dono do cassino, que ganha dinheiro. Tem gente que acha que vai arrebentar a boca do balão ganhando. Não entra nessa. Não entra nessa, amém? Fuja desse laço. Isso é problema na sua vida. Então, investir não é apostar. Você não está fazendo um gambling. Você não está tentando ver. Dinheiro de investimento é dinheiro sério. Então, invista no que dá dinheiro. Você não pode sair apostando. Não é uma aventura o seu investimento, amém? Segunda coisa: aprenda antes de investir. E é a parte que eu quero falar de educação financeira. Não entre em nenhum negócio que você não entenda. A pessoa que está falando entende demais, está te falando, mas não entra nessa. Você não entende. Você não entende talvez de investimentos em bolsa de valores. Você não entende de criptomoeda. Não entra nisso. Estude primeiro antes de você investir. Eu não estou dizendo que você não deve investir, mas você deve primeiro se educar a respeito disso. Entender como funciona. E só depois colocar o seu dinheiro. Então invista. Aprenda antes de investir. Você precisa aprender antes de investir. E a última regra de ouro sobre investimento, no que dá dinheiro, no que dá lucro, que é uma regra básica para quem quer investir, é: se parece bom demais para ser verdade, é falso. Essa é uma regra básica. Qualquer um que prometa para você dobrar o seu dinheiro em 3 meses, meu irmão, não precisa nem te dizer. Isso aí é o quê? É esquema. Alguém vai rodar. E geralmente é você. Então não entra nessa, não entra. Eu vou dobrar o seu capital. E tem sempre um pessoal vendendo assim, e um outro vem. Eu quero que vocês peguem aqueles joguinhos da bolinha, que o cara fica com a bolinha onde está o dinheiro e o cara apostando. E tem sempre um cara que ganha, e o cara dá dinheiro para ele. Aquele cara está no esquema, gente. Não cai nessa. Aí você, o cara acabou de ganhar, eu vou entrar. Aquele cara que está falando que está ganhando dinheiro em 3 meses, aquilo está no esquema. Foge. Não entra nessa. Deus está te dando um conselho sábio: fuja dessas coisas. Porque essa mulher, olha o que diz, ela vê que é o seu comércio lucrativo. Ela tem certeza. Ela não investe sem ter essa certeza no seu coração. Eclesiastes, que é outro livro de sabedoria, capítulo 11, verso 1 e 2, diz o seguinte. Vamos lá, rapidinho. Lance o seu pão sobre as águas, pois você o encontrará depois de muitos dias.
Dê uma porção a 7, ou mesmo a 8, pois você não sabe que desastre pode acontecer na terra. Muito boa palavra, pastor, só que eu não entendi nada. Como é que é? Joga o pão na água, fica lá olhando para ele, o que é que vai acontecer? Bem, vamos traduzir esse texto. Eu tenho uma versão em inglês que eu gosto muito de traduzir ela para o português. É o New Living Translation, nova linguagem transformada. No português, New Living Translation, nem sei como fica em português, vamos lá. Porque eu acho que não tem esse em português, né? Então vamos lá, o que diz esse texto? Envie o seu cereal através dos mares. E com o tempo, seus lucros fluirão de volta para você. Mas divida seus investimentos. Essa é a parte que a gente não entende lá quando ele fala, dê uma porção a 7 ou a 8. Ele divida seus investimentos entre muitos lugares, pois você não sabe quais riscos podem estar à frente. Então a regra de ouro, número 2, para investimento é: invista em coisas diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, aquele ditado antigo, não coloque todos os seus ovos numa única cesta. Investimento tem que ser algo que você sabe diversificar. Um dos homens bilionários que estão surgindo, que é o criador do ChatGPT e o CEO da OpenAI, o nome dele é Sam Altman. Quando vocês ouviram falar dele? Eu acho que eu tinha uma foto dele ali, se puder pôr. É um cara novinho, você olha e fala, meu Deus, bilionário, novinho. Pois é, inteligente. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: estou disposto a perder um pouco de dinheiro em um dos investimentos que eu fizer. Eu sei que isso pode acontecer, e na maioria das vezes até acontece, mas os vencedores pagam para ver isso. E o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, que investimentos precisam ser diversificados, e alguns uns vão perder e outros vai dar lucro. Esse é o segredo de você ter o quê? Uma diversificação de coisas, que é o que nós chamamos no mundo de mercados de portfólio. Você não está num lugar só, você tem dinheiros ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Às vezes tem perdas em um lugar, e o outro vai te dar o quê? Lucro. Então invista em real estate, se você entender sobre isso, em criptomoeda, em bolsa, mas diversifique o seu investimento. Quantos podem dizer amém? Então divida seus investimentos entre muitos lugares, pois você não sabe quais riscos podem estar à frente. Provérbios 31:30, voltando para a mulher sábia, que está nos ensinando muito hoje. Olha o que diz: ela abre os braços para os pobres e estende as mãos para os necessitados. Então você precisa investir no que dá dinheiro, você precisa investir diversificando, mas você não pode deixar de investir, porque essa é a sabedoria de Deus, que é a última coisa: invista nos necessitados. Há um segredo aí que muita gente não entende: mão fechada não sai nada, mas também não entra. Tem gente que é assim, atravessa o oceano com a farinha, do outro lado está sequinha. Beleza, mas também não entra nada. Você é mão fechada, Deus não pode confiar em você. Lembra o que Deus disse: sobre o pouco for fiel, no muito te colocarei. Um dos segredos do investimento bíblico que muita gente não entende é que 90 é mais que 100, e dando o que se recebe. Isso é o que muita gente não entende, que na visão bíblica, na visão de Deus, a prosperidade vem de uma maneira diferente. Não vem do egoísmo, não vem, de ser mesquinha, mas vem de ser generoso. E há sempre pessoas que estão mais necessitadas que nós. Então, como ponto central disso também hoje, de investimentos, pense nos mais necessitados. Um termômetro da igreja sobre isso é missões. E ultimamente nós temos melhorado, mas estamos muito além daquilo que podemos ser como igreja. Nós já chegamos a arrecadar 3 vezes mais, 4 vezes quase, do que estamos arrecadando hoje. Isso há 15 anos atrás, queridos, a conta não bate. E o número de pessoas é o mesmo. Significa que nós não estamos entendendo sobre o segredo, o poder da generosidade. Como isso pode transformar a sua vida. Pessoas que são pessoas ofertantes além dos seus dízimos, são pessoas prósperas. Deus tem aberto portas sobre a vida delas. Então eu peço que você ore sobre isso. Peço o Espírito Santo para te mostrar o valor dessa palavra na sua vida. Porque essa mulher, ela via, as pessoas, ela tinha os braços abertos e fortes, e ela estendia as mãos para os mais necessitados. Ponto de ação essa noite. Eu quero
fazer com vocês o que nós estamos fazendo em todos os cultos. Nós estamos pedindo que um desses textos que a gente leu seja memorizado, seja guardado em nossos corações. E o texto que eu tenho para você hoje está aí na tela, Provérbios 21, 20. Olha o que diz: os sábios armazenam alimentos finos e azeite de oliva, mas os tolos engolem os seus. Como primeiro ponto de ação hoje, eu queria que você falasse lendo esse texto bem forte para você não está falando para ninguém. Diga assim: os sábios armazenam alimentos finos e azeite de oliva, mas os tolos engolem os seus. Mais uma vez: os sábios armazenam alimentos finos e azeite de oliva, mas os tolos engolem os seus. Os sábios armazenam alimentos finos e o azeite de oliva, mas os tolos engolem os seus. Os sábios armazenam alimentos finos e o azeite de oliva, mas os tolos engolem os seus. Provérbios 21, 20, amém? Guarde esse texto, fique lendo ele a semana inteira, para que você possa gerar um comportamento. Isso faz parte do livro também, Uma Mente Milionária, que é programar, pensar, sentir e agir, amém? Glória a Deus. Segunda coisa, comprometa-se hoje a economizar. A partir de hoje, se você está se livrando das dívidas, começa a guardar um pouco, o equivalente aos 6 meses da sua renda. Guarde, começa a guardar, é de pouquinho em pouquinho que a galinha enche o papo, não é isso que diz o ditado? É de grão em grão. Vai lá, pouquinho em pouquinho vai guardando. Não tem algo mais poderoso do que o poder da multiplicação com o tempo, queridos. É algo poderosíssimo. Guarde um pouco. Às vezes você vai colocar $100, não é muito. Tem muita gente que pensa, sobra $100, o que ela faz? Vou jantar fora. Aí nunca sobra. Ela não sobrou nada, sobrou $100, o que ela faz? Ela come os $100. Quem come toda a semente nunca vai ter uma árvore. Guarde parte, amém? Não precisa ser muito dinheiro. Você pode começar com pouco. E sobre a parte de ajudar os mais necessitados, hoje nós podemos fazer uma atividade. Nós estamos acabando com o tempo ainda, são 1 hora. Nós temos algumas horas ainda nesse dia. E há várias pessoas necessitadas no mundo. Deus vai colocar no seu caminho. Eu amei o que o pastor Cisa trouxe de ideia. Ele tem um pacote que ele anda no carro dele, que é um kit de emergência para pessoas que pedem. Tem lá a camiseta que ele ganhou. Tem lá aqueles shampoo que muitas vezes a gente vai ao hotel não usa, porque a gente leva o nosso. Escova de dente, um sabonete, ele põe lá um dinheiro, porque as pessoas querem muito dinheiro, e ele deixa no carro. Quando vem aquela pessoa que ele fala, agora é a hora de dar, ele vai e abençoa a vida de alguém, ele dá ao necessitado. Mas às vezes você está no supermercado, às vezes está na porta, tem uma pessoa, eu geralmente dou comida, eu não gosto de dar muito dinheiro não. A pessoa pede, eu falo, o que você quer? Quer comer alguma coisa? Vamos lá, vamos comer. Porque fome é algo terrível. Então comece a ajudar, porque isso vai gerar um coração também de Deus na sua vida, um coração generoso. Tem sempre alguém mais necessitado que você. E às vezes não precisa nem ser dinheiro, você pode dar uma roupa que você tem boa, um sapato para alguém. Eu dizia isso no grupo meu lá, eu fico muito feliz de poder ter feito isso no passado, quando eu trabalhava com carros. Eu dei 3 carros para membros dessa igreja, 3 carros. Minha esposa lembra disso, eu fiquei tão feliz de poder fazer isso. Tinha uma líder de louvor da nossa igreja que era uma dificuldade. Eu trabalhava com carros, eu comprei o carro, eu consertei o carro, eu revisei o carro, eu transferi o carro, eu enchi o tanque do carro, eu fiz o smog do carro e chamei ela para uma festa. E lá nós nos reunimos, eu falei assim, estaciona aquele carro ali para mim. Ela estacionou, quando ela voltou nós começamos a gritar, falou, o carro é seu. E é gostoso fazer isso, quando você pode ajudar as pessoas, quando você pode abençoar vidas, quando você pode, lançar sobre outros a bênção do Senhor. E eu creio que o segredo está aí, querido, ser generoso. Deus te dá, você dá. Eu já ajudei tantas pessoas na minha vida. Eu não falo isso para dizer, mas porque eu sei que funciona. Funciona. Seja generoso. Funciona. Você fica querendo só para você. E outras pessoas já foram generosas comigo também. Então, vamos ser igual a Deus, amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Tem almoço na igreja. Olha, eu disse que seria a melhor mensagem que você ia ouvir sobre investimentos. E eu sei que é muito material. Mas hoje, você recebeu informação que pode transformar a sua vida financeira. A partir de hoje, você pode ser um expert. Eu tenho buscado no meu coração
que o povo de Deus pode ser, deve ser, o povo mais próspero da terra. E as pessoas quererem aprender conosco o segredo da nossa prosperidade. A gente tem que sair dessa mentalidade de consumismo que está aí fora, dessas prisões, desses laços que querem nos prender, e sermos pessoas, disciplinadas e atentas ao que Deus nos ensina, amém? Se você precisa de oração, vem falar com a gente no final. Não perca um grupo de conexão essa semana, vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Não tem uma atividade específica para o grupo, mas eu queria que vocês discutissem um pouco a respeito desse assunto de investimento. E se houver dúvidas, manda para mim, eu estou com o meu canal aberto agora, sobre investimentos, eu quero falar sobre isso mais e mais, para ajudar o povo de Deus a entender sobre investimentos, amém? Manda para mim que a gente dá um jeito de responder. Levanta a sua mão, deixa eu orar por você. Quantos foram abençoados essa noite? Essa manhã, né? Ainda. Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra que é rica e poderosa, e pelos ensinamentos riquíssimos que estamos recebendo. O Senhor, que é o dono de todo o ouro e toda a prata, está nos edificando, Senhor, está nos ensinando e transformando a nossa mentalidade. Eu te agradeço por cada um que está aqui hoje, por aqueles que nos ouvem, e nós oramos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Vá em paz, Deus te abençoe. Até grupo de conexão, sexta-feira, a gente vai se falando em nome de Jesus.